Olá, amigos, estamos começando o Esporte Cidade pela sua TV Rio Preto, o seu canal 7 da NET. A partir de agora, estaremos aqui trazendo todas as novidades do esporte para você. Palmeiras consegue um empate heróico ontem contra a equipe do Cruzeiro no Allianz Parque. Santos perde para a equipe do Flamengo por 2-0. Corinthians não passa de um empate em 1-1 com o desconhecido Patriotas. Petros é o novo reforço da equipe do São Paulo Futebol Clube. Rio Preto, no futebol feminino, faz o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no Rio Pretão, hoje, às 17 horas. Tênis e judô ganham medalhas nos Joguinhos da Juventude Sub-18 em Presidente Prudente. Daqui a pouco também teremos todas as novidades da 32ª Copa Comerciária. Professor Ademir Rodrigues, e ele vai falar daqui a pouco da qualidade de vida, saúde e também esporte. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora, aqui na sua TV Rio Preto, o seu canal 7 da NET. E hoje é quinta-feira, é dia que a gente traz aqui o professor doutor Ademir Rodrigues para falar tudo sobre qualidade de vida, saúde e esporte e também o ponto E, o ponto de equilíbrio. Hoje nós vamos falar de atividades físicas, ideal para diversas idades, e você vai ficar sabendo aqui e vai estar entrando em contato com o professor doutor Ademir Rodrigues através do YouTube ou através do Facebook da sua TV Rio Preto, que vai aparecer na sua tela aí. Portanto, tá aí, né? Professor doutor Ademir Rodrigues, o WhatsApp dele é o 99115-0122, 99115-0122, ou pelo nosso Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo site também, né, da tua TV Rio Preto.tv, Facebook tá aí, TV Rio Preto, e também pelo YouTube, TV Rio Preto, para fazer aí as perguntas pertinentes às atividades físicas, esportivas para diversas idades e muito mais aqui na sua TV Rio Preto, no seu Esporte Cidade. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Edinho. Boa tarde aos telespectadores. Estamos aqui mais uma quinta-feira. Eu tenho recebido muitos contatos com amigos da rua, pessoas que não são amigas, pelo WhatsApp, e tenho questionado, Edinho, uma coisa muito importante. Nós vivemos um boom de atividades físicas, um boom de academias, um boom de programações, um boom de tudo. E aí, o que eu percebo? Professor, doutor, nós estamos um probleminha aí técnico, a gente vai já né, dar aí, né, um reparo para que o professor doutor Ademir Rodrigues possa estar aí dizendo das coisas que ele quer falar hoje aqui sobre atividades físicas. Mas agora vamos então à 32ª Copa Comerciária, e o Cássio Demarco foi lá e acabou nessa rodada entrevistando o André da equipe do Porecatu. Portanto, o André falou com a reportagem, principalmente com o Cássio Demarco aqui na sua TV Rio Preto, no Esporte Cidade. Muito bem, você que acompanha o Esporte Cidade aqui na TV Rio Preto, e o terceiro jogo da noite da Copa Comerciária de Futsal. São dois times que já estão desclassificados, mas cumprindo realmente um jogo, determinados a encerrar a participação. Atrevidos Porecatu contra o Supermercado Antunes. Eu estou aqui com o André do Porecatu. Quer dizer, o importante também é mais do que nunca competir, né, André? A competição é tudo, né? Eu acho que o espírito esportivo permanece em qualquer atividade esportiva, né? Estamos aqui para cumprir a tabela e vamos aí para um bom jogo aí a todos, né? Esperamos aí sair com a vitória, né? Viemos de 2 derrotas, agora esperamos aí a vitória aí contra o time do Antunes aí. Mesmo porque essa vitória, pelo menos, seria aquela vitória da honra, né, André? Honra, exatamente. A vitória da honra aí pra gente concluir aí o campeonato, pelo menos com uma vitória, né? Fechar com uma vitória. A gente fechamos com 2 derrotas, porém tem a terceira rodada aí pra cumprição de tabela, mas esperamos a vitória aí. Bom jogo. Valeu, obrigado. Legal, tá aí então, né, o André da equipe do Porecatu falando com a gente aqui no Esporte Cidade. Agora sim, né, professor doutor Ademir Rodrigues, está tudo legal agora no microfone, falando? Agora está tudo legal. Boa tarde aos telespectadores, a você, Edinho. Edinho, como você tinha falado sobre atividades físicas, eu estou sempre andando pela cidade, estou sempre lendo, vendo as coisas, e o que eu observo, Edinho, é que nós estamos vivendo um boom de atividades físicas e atividades esportivas. São pessoas que de uma hora para outra pensam em
restabelecer o seu estado de saúde ou reduzir peso gordo, e sai para as academias e sai para as ruas, com algumas orientações técnicas, mas eu percebo muitos erros graves, que pode melhorar a condição física e piorar a saúde da pessoa ao médio e longo prazo. É sobre isso que nós vamos dar algumas dicas ao nosso telespectador. Legal, portanto está aí, né, o WhatsApp do professor Dr. Ademir Rodrigues, aparecendo 999115 0122, 99115 0122 é o WhatsApp que você vai passar aqui e a gente vai passar as perguntas para o professor Dr. Ademir Rodrigues. Mas continuando aqui com a 32ª Copa Comerciária, e também temos o Facebook e também o YouTube aí, né? Bom, a Copa Comerciária, o Marcelo do Antunes também falou com a reportagem e bateu um papo com o Cássio Demarco e, portanto, então, foi os jogos da terça-feira que aconteceram lá no Sindicato dos Comerciários. E nós falamos com o Marcelo, que é o goleiro do Antunes, que também, a exemplo do Atrevidos Porecatu, 2 derrotas. Cabe a você agora segurar tudo para garantir a primeira vitória. Então, nós vamos para cima, né? Sabemos que precisamos de ganhar, né? Porque terminar o campeonato com 3 derrotas não dá, né? Nós vamos para cima defender o nosso mercado, Antunes, né? E, na verdade, saindo aqui com uma vitória, pelo menos é aquela vitória que é para lavar a alma, né? É isso aí, né? 2 derrotas aí vamos ver se nós conseguimos ganhar essa aí. Bom jogo. Obrigadão, viu? Tchau. Legal, né? Tá aí então a participação do Marcelo do Antunes também, falando com a reportagem com o Cássio Demarco da 32ª Copa Comerciária, que amanhã nós vamos estar lá presente e vamos acompanhar aí o sorteio dos grupos, porque agora é a fase de mata que acontece e agora o bicho começa a pegar lá no Sindicato dos Comerciários em São José do Rio Preto. Chegou aqui a primeira pergunta, professor doutor Ademir Rodrigues. É a Rosana. A Rosana está dizendo que ela é do bairro São Diocleciano e ela tem um filho de 10 anos. E ele é apaixonado por futebol e já está numa escolinha de futebol. E ele reclama muito de dores no joelho, no osso da perna esquerda, né? Logo abaixo do joelho. O que o senhor pode orientar ela sobre isso? Bom, é a Edna? Rosana. O joelho de uma criança nessa idade que o seu filho tem, de 10 anos, ele está em crescimento ainda, correto? Então, na ponta dos ossos grandes, da tíbia embaixo, você tem o pé, o tornozelo, a perna, o joelho. Do tornozelo até o joelho nós temos a tíbia. E na ponta desses ossos nós temos as epífises de crescimento. É uma parte assim e depois cobrindo o osso nós temos as cartilagens. Essa doença eu acredito que seja na ponta desse osso da frente do joelho, a tíbia. É uma doença que chama, é um nome meio esquisito, que chama Osgood-Schlatter. É o nome do profissional americano que descobriu essa doença aí. E isso daí, ele pode vir por sobrecarga em pisos duros, chuteira um pouco dura para grama dura, ou então muita carga na parte da frente do joelho, na coxa, e pouco alongamento, pouco exercício de flexibilidade para a musculatura posterior da coxa. Então, o que acontece? Atrás da coxa encurta e na frente fica um pouco distendido. Então, a pressão, quando ele chuta, quando ele corre, quando ele bate o pé no chão, pode dar essa dor aí. E daí, você passar a mão nesse ossinho aí, dá uma batidinha aqui, se ele sentir dor, realmente vai ao encontro disso que eu estou falando. Isso daí teria que avaliar melhor para ver se há algum problema nessa epífise de crescimento também. Caso contrário, é só trabalhar alongamento e dar um solado para ele um pouco melhor, um calçado um pouco melhor. Mas estamos à disposição, caso você queira saber mais, entre em contato com a gente. Bom, tá aí então, né? O nosso amigo Adolfo também, ele chegou reclamando hoje aí, professor Dr. Ademir Rodrigues, né? Que ele foi jogar o voleibol ontem lá no Monte Líbano. E de repente, uma dor debaixo do pé. O que o senhor explica sobre isso? Praticamente você está lidando aí com piso, calçado esportivo e a quantidade de estresse que isso é feito. Se o vôlei, por exemplo, ele salta. Eu não sei se ele está saltando tanto assim ou não, mas diz que está. Às vezes ele salta um pouco, e às vezes na subida e na descida tem um impacto. Geralmente,
Os atletas profissionais, eles treinam muito isso. E os atletas amadores, recreativos, como é o caso do Adolfo, às vezes não treina isso. Aí vai um dia, joga. É comum no outro dia ter dores nessa região. Se essa dor passar em 2, 3 dias, ok, é dor do esforço físico. Se não passar, aí nós vamos dar uma avaliada para ele aí e orientá-lo que pode ser algum problema que ele tem aí, que se for corrigido, da próxima vez ele não tem que sofrer dor 2 ou 3 dias após essa atividade física. Agora, eu entrei no assunto aí do esporte amador, e principalmente do futebol amador, que temos muitas equipes participando dentro do nosso esporte amador de Rio Preto. Então, é aquele pessoal que trabalha o dia a dia. E, de repente, chega na segunda-feira, com certeza, o caboclo acaba sentindo, né, o professor doutor Ademir? Aquele que treina, eu conheço atletas amadores aqui que leva quase uma vida de profissional. Ele treina pode ter um todo acompanhamento? dia, Ele né? pode ter um acompanhamento se ele quiser? Pode, deveria ter. Existe um programa que nós temos lá que chama Programa o Ponto E do Esporte Amador. Sim. Então a gente pode fazer um plano de atividade física para ele, dependendo do esporte que ele está praticando. Você está praticando esporte de corrida de rua, você está praticando voleibol, futebol, futsal, futebol de campo, futsal, nós preparamos uma atividade e essa preparação, Edinho, ela vai além só da parte física. Nós também ensinamos o atleta a ter um equilíbrio mental melhor para praticar a atividade física dele, mas o mais importante de tudo, o que ele deve comer, se alimentar antes da atividade física, o que ele deve beber, ingerir de líquido para se hidratar durante a atividade física e o que ele deve fazer sobre alimentação após a atividade física. Tudo isso faz com que ele, no dia seguinte, se seguir essa linha de trabalho, como eu estou te falando, tenha muito menos problemas do que aquele que não faz nenhuma regra dessa. É só procurar, então, né, o professor doutor Ademir Rodrigues, 99115-0122, para ter aí essas informações, né, doutor? Correto. Beleza, daqui a pouco tem um WhatsApp aqui do Roberto do Centro. Daqui a pouco você vai responder para ele essa pergunta aqui que ele está fazendo, viu, doutor? Ok. Bom, tivemos ontem um grande jogo entre Palmeiras e a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro jogando pela Copa do Brasil, veio até o Allianz Parque. O Palmeiras está aí há um ano sem perder lá dentro do Allianz Parque. E, portanto, então, o Palmeiras acabou perdendo, né, para a equipe, empatando, melhor dizendo, com a equipe do Cruzeiro em 3-3. No primeiro tempo, saiu aí perdendo por 3-0. Todo mundo falando, o Cruzeiro hoje vai dar uma goleada na equipe do Palmeiras, uma goleada histórica, né? E, portanto, o Cruzeiro acabou fazendo 3 gols relâmpagos no primeiro tempo, mas depois, no segundo tempo, você vai ver aí, e está vendo os lances, né, desse jogo entre Palmeiras e a equipe do Cruzeiro pela Copa do Brasil, mas o Cruzeiro não soube segurar esse resultado e, portanto, o Palmeiras foi em cima no segundo tempo e, com certeza, o vestiário funcionou no segundo tempo com o técnico Cuca, né, que deve ter chacoalhado os jogadores da equipe palmeirense para que fosse buscar esse resultado contra o time do Cruzeiro. Tá aí, então, você vai ver o primeiro gol da equipe cruzeirense, né? Portanto, tá aí o primeiro gol, né, marcado pelo Thiago Neves, que foi uma bela jogada aí no contra-ataque. O time do Cruzeiro acabou saindo na frente, professor. Eu assisti grande parte desse jogo aí, eu ficava vendo outros jogos também ao mesmo tempo. O que eu observei é o seguinte, o Cruzeiro, eu sempre defendi essa tese. O time tem que escolher qual a metade do jogo para dar o tudo dele, o potencial maior dele. O outro, ele deve criar um sistema de jogo para conduzir o jogo em banho-maria. Dificilmente um time aguenta 90 minutos no mesmo ritmo. É muito difícil, ainda mais com essa maratona de jogos. O Cruzeiro, no primeiro tempo, jogou livre, solto, fez os gols. Eu não acredito, Edinho, que foi o Cuca só no vestiário, não. Para mim, a torcida do Palmeiras ontem, o estádio do Palmeiras, teve uma cooperação muito grande. Essa pressão exercida aí fez com que o Cruzeiro diminuísse o ritmo dele, não porque ele queria diminuir, porque o Palmeiras passou a marcar melhor, a diminuir os espaços, e fez com que o Palmeiras chegasse ao empate nessa partida. Está aí o gol do Alisson, né? O terceiro gol da equipe do Cruzeiro, tudo no primeiro tempo. Fernando Praz pé da vida, né, com a defesa da equipe do Palmeiras, que não estava se acertando, muito menos no meio campo. E, portanto, né, tá aí, né, o Cruzeiro saindo na frente com 3 gols. Aqueles apagões, né, Dinho? Ele está tendo apagões, a defesa. Você viu os gols que tomou, olha só.
todos os gols do Cruzeiro, os atacantes saíram na cara do gol livre. E no meio da zaga ainda. Por quê? Porque o Palmeiras tem um zagueiro que é centroavante. É o Mina. E não está tendo uma cobertura boa nele. Então ele pega a bola, ele está levando a bola para o ataque. Ele está pegando a bola, costurando pelo meio campo. Isso é muito complicado. O Palmeiras vai tomar muito gol pelo meio ainda se o Cuca não corrigir essa saída do seu zagueiro central. Aí começou a reação, né, da equipe do Palmeiras com o jogador Dudu. Dudu que voltou à equipe palmeirense e acabou marcando 2 gols. Né? O Fábio nem viu onde a bola passou, porque foi um chute de pouca distância, né? E o Dudu virou muito bem. E tá aí, né, a equipe do Palmeiras tentando o gol, mais uma defesa aí do goleiro Fábio da equipe do Cruzeiro. E, portanto, o Dudu tá aí marcando o 2º gol para a equipe palmeirense. E aí começou a reação, né? Aí a torcida foi em cima, né? Com 25 minutos, estava empatado o jogo em 3-3. Quer dizer, né, teve a superação, né, da equipe do Palmeiras. Mas a torcida começou antes, a torcida começou na volta já. Né? O hinos deles e tal. E o Cuca é um cara que sabe trabalhar bem a equipe, ele conhece essa equipe aí. Ele deve ter pego os principais jogadores aí, como o Dudu, o Edu Dracena, o Mina, e deve ter trabalhado, e esses daí ajudaram o restante do grupo a ir em busca. Porque, afinal de contas, é muito comum você ver isso. Um time que está ganhando de 2-3, de repente, tomar o empate justamente pela pressão. Principalmente se o jogo é em casa. Fora, eu acharia impossível o Palmeiras empatar esse jogo. Bom, agora o jogo acontece daqui a um mês, né? Lá em Belo Horizonte. E aí está o gol de empate, né? O gol do William, que acabou marcando para a equipe do Cruzeiro. E, portanto, agora, né, o jogo acontece lá no Mineirão e o Cruzeiro tem tudo, né, para garantir a classificação. Já entra com o empate, né? A equipe do Cruzeiro para pegar a equipe palmeirense. Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos já com o professor doutor Ademir Rodrigues e também falando do Santos que perdeu, o Corinthians que empatou com a equipe do Patriotas e também falando do futebol feminino que joga hoje contra a equipe do Corinthians às 17 horas lá no Rio Pretão, jogando a primeira semifinal contra a equipe corintiana. Voltamos em um instante. Sábado, 15 de julho, 22 horas, no Salão Social do Palestra, os bons tempos estão de volta. Eu Era Feliz e Sabia, hits dos anos 70, 80 e 90, abertura DJ Gil Faimer e show com a Banda Gênios. Eu Era Feliz e Sabia, venda de convites no Palestra, informações 997-85-3784. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesca essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas.
trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Estâncias Trevisan. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Silva e Silva Materiais para Construção. Referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção. Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Legal, professor Dr. Ademir Rodrigues, estamos recebendo aqui o WhatsApp do nosso amigo Roberto, ele é do centro da cidade. Ele diz que tem um filho de 16 anos, ele joga voleibol e pretende ser profissional. E ele reclama de dores na patela, que aumenta muito no final dos treinos e jogos. Ele já levou em diversos médicos e já fez também fisioterapias. Mas quando volta a jogar, as dores voltam. O que o senhor pode orientar sobre isso? Bom, Roberto do Centro. Como? Roberto do Centro. Ô Roberto, essas dores na patela é esse osso chato na frente do joelho. A patela é um osso que ele serve para fazer a transmissão da força. É igual uma alavanca. Então vem o músculo, ele fica aqui na frente, né? Aqui na frente. Vem o osso, vem o músculo da coxa, passa sobre a patela e depois se insere na tíbia, na ponta. A patela, ela sofre trações. Então, geralmente, nós temos as tendinites patelares. O que seu filho tem deve ser tendinite patelar. O que é tendinite patelar? As trações que ele dá, os saltos, os chutes, as quedas que ele dá, ele faz tração nesse músculo e a patela vai inflamando. E essa região da tendinite vai ficando sem oxigênio. Por isso que queima, dói, e principalmente após o esforço físico. Porque durante o esforço físico, o corpo faz com que o sistema de sangue distribui para todas as áreas. Quando ele vai esfriando o corpo dele, aquelas áreas mais distantes do músculo, que essa patela já não tem músculo aí, tem tendões, fica com menos oxigênio. E aí começa a doer, tem dificuldade para caminhar, para levantar e tal. O que eu oriento é rever a atividade física que está fazendo, mudar um pouco a atividade física, passar a praticar menos exercício de força e mais exercícios de flexibilidade, se esse for o caso. E também após a atividade física, imediatamente após, ele pode botar um pouquinho de gelo ali, ficar 30 minutos após a atividade física, para evitar justamente que essa dor se manifeste maior. Mas eu penso que seria bom você encaminhar para fazer uma avaliação melhor, que isso pode evoluir, inclusive tirar ele de prática esportiva. É uma lesão simples, mas de uma evolução séria. Bom, daqui a pouco tem a pergunta também da Carmen Lúcia, da Boa Vista. Mas antes nós vamos aí ao Corinthians, que ontem jogou a Sul-Americana e empatou 1-1 contra a equipe do Patriotas. Portanto, uma equipe desconhecida, o Patriotas, e o Corinthians então penou para empatar esse jogo e empatou somente aos 46 minutos do segundo tempo. Está aí o chute do Romero, o goleiro defendendo e, portanto, a equipe do Patriotas deu trabalho ontem para o Corinthians, que entrou aí com a equipe mista, digamos assim, né, com o Fábio Carille poupando alguns jogadores da equipe corintiana, alguns jogadores que são jogadores do Campeonato Brasileiro titulares, e portanto está aí, né, o Guerreiro chutando para a equipe do Corinthians e o goleiro fazendo as defesas, né, e portanto a equipe do Patriotas acabou saindo na frente. E esse gol aí, a bola passou entre meio 4 jogadores do Corinthians e o próprio Cássio. Mas a bola também resvalou, né, no jogador Fagner, da equipe corintiana, professor.
Não, aí é difícil, né? O goleiro, quando fica com a visão encoberta, ele toma gol de qualquer lado. Às vezes passa do lado da mão dele, embaixo do braço, embaixo das pernas, como foi esse o caso. Foi um jogo relativamente morno. O Corinthians manteve o ritmo dele e o Edinho, você falou um time desconhecido. Realmente, o nome é desconhecido. Mas hoje em dia, no mundo do futebol, existem milhares de bons atletas parados na mão de empresários. Então, os empresários, de repente, fazem uma parceria comercial e leva para um time lá um monte de jogadores bons, junta e monta equipes boas. Não tem mais time ruim. Você vê aquele time do Guarani, do próprio Paraguai, de repente surgiu, veio e desclassificou o Corinthians numa Libertadores. Por quê? Porque justamente por isso, porque tem um monte de jogadores bons, parados, e que para jogar aceitam um salário realmente baixo e são colocados como empregados de uma empresa, e a empresa banca esses jogadores com salário básico e eles jogam os campeonatos, inclusive campeonatos internacionais, como é o caso desse daí da Sul-Americana. Bom, e está aí, né? O time do Corinthians, portanto, jogando o primeiro jogo fora, e aos 46 o Balbuena acaba marcando esse gol de empate para a equipe corintiana, né? Apareceu na hora aí o zagueiro corintiano e acabou salvando a pátria do Corinthians. O Corinthians foi salvo, agora a Chapecoense tomou o gol aos 49 e 30. Que coisa, hein? Né? Uma pena, foi duro, uma né? pena. Tá aí o Balbuena marcando o gol para a equipe corintiana, né? O zagueiro que vem se destacando aí, é um bom zagueiro, esse quarto zagueiro, né? Bom zagueiro, bom zagueiro. O Corinthians está com uma zaga muito firme, ele e o Pablo estão formando uma boa zaga. Tá certo então, né? Portanto, tá aí o Corinthians jogando contra a equipe do Patriotas. Bom, professor, aqui a Carmen Lúcia da Boa Vista está dizendo o seguinte: doutor Ademir, tem um filho de 20 anos, e tem uma filha, melhor dizendo, de 20 anos, e ela vive em academia para manter seu corpo no peso ideal. Percebo que ela malha muito e vive com regimes, mas nunca está contente com os resultados. O que o senhor pode orientar sobre isso? E esse negócio, afinal, faz bem ou faz mal? Bom, quando eu ouço falar de regime, eu até dá um arrepio. Porque, na realidade, as dietas, os regimes, os programas alimentares, nada mais são do que um castigo para as pessoas. Aquelas pessoas que sobem o peso corporal dela, o peso gordo, estou falando, não peso magro, massa muscular, elas sofrem muito. Porque não é a ginástica, não é a academia, não é a corrida que vai diminuir o seu peso corporal. O que vai diminuir o seu peso corporal é você controlar uma coisa simples, controlar a insulina no teu corpo. É isso daí. A insulina é o hormônio de armazenamento, da engorda. Ela é importante no corpo, é ela que pega o nutriente que leva para a célula para ter energia, senão nós morreríamos. Mas a insulina ela tem que estar numa área de equilíbrio. Por isso que nós colocamos o nome no projeto aqui de ponto E, ponto de equilíbrio. Imagine vocês que vocês têm essa folha aqui, que daqui até aqui existe uma área. Essa área aqui é a área de equilíbrio. Ela pode estar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas está em equilíbrio. Porque quando ela come muito carboidrato, e infelizmente as academias, o pessoal do esporte está acostumado a tomar Gatorade, essas bebidas de recuperação baseado no carboidrato, ela aumenta a insulina. É esse que é o problema. E quando ela aumenta a insulina come aquele açúcar e fica faltando açúcar. E aí o que acontece, Adinho? O mais sagrado de tudo. Quando falta o açúcar no sangue pelo excesso de insulina, o corpo manda liberar o cortisol, que é o hormônio que engorda, é o hormônio do estresse. Então ela sofre estresse e ela engorda mais ainda. Todas as pessoas que fazem um programa alimentar em que ela tem pico de glicose, pico glicêmico e aumento de insulina, ela dificilmente vai emagrecer. Emagrecer não é se matar de fazer atividade física. Isso ajuda? Ajuda. Melhora a sua qualidade física do corpo, da mente. Tem que ser feita. É saúde total. Agora, para controlar peso corporal, é controlar os hormônios. E qual deles?
Controle a sua insulina. E como eu controlo a insulina? Controle a entrada do açúcar, do carboidrato na sua corrente sanguínea. Você tem que evitar o pico de glicose. Se você conseguir isso, você estará no estado de saúde. E o ponto E ensina você como atingir esse equilíbrio. Legal. Bom, Paulo Nogueira, para encerrar aqui rapidinho, professor, doutor. Eu tenho 32 anos e jogo futebol 2 vezes por semana. Faço academia 3 vezes por semana. Eu tenho muitos problemas de dores em meu corpo, principalmente após essas atividades. É comum isso? Não, não é comum. Não é comum, mas é corriqueiro dentro do... Aliás, me perdoe, é comum, mas não é normal. Porque você está com deficiência de minerais. Está faltando minerais aí para que você faça com que o seu corpo redistribua essas vitaminas que você tem dentro do corpo. Eu penso aí que uma correção na quantidade, no volume da sua atividade física e uma correção nutricional vai eliminar essas dores, tanto antes como durante e principalmente o que você está sentindo após as atividades físicas. O ponto E alimentar ensina você exatamente a fazer essas alterações. Legal. Bom, amanhã nós estaremos aqui com o judô do Automóvel Clube Ismel, o NIRP Rodobens, e, portanto, eles faturaram 5 medalhas, sendo 2 de ouro, com o Jonathan Renan, a Mariana Medrado, e prata com a Letícia Lima e Jonathan Renan, além do bronze com o Tauan Santos. Nós vamos estar aqui com o professor Fará, falando tudo sobre os joguinhos da juventude que aconteceu em Presidente Prudente. Professor doutor Ademir Rodrigues, logo mais já estaremos lá na 103,5, na sua rádio Rio Preto FM. Muito obrigado pela sua participação e às 15 horas, nós estaremos lá ao vivo na 103,5 na Rio Preto FM. Um abraço, Edinho, a você, aos telespectadores, e das 14 às 15 na FM 103,5. Das 14 às 15, melhor dizendo, né? E vamos falar hoje sobre diversos temas. Vamos falar sobre o ponto E na educação, o ponto E na saúde, o ponto E em vícios de drogas, o ponto E no vício alimentar e o ponto E no autoconhecimento e no desenvolvimento humano. Um abraço e até mais. Temos mais perguntas aqui, mas não dá mais tempo, viu, professor doutor? Um abraço, então, ao pessoal que acompanhou a gente. A gente lembra que o nosso reprise é às 19 horas e 30 minutos. A gente volta a falar de esportes amanhã, a partir das 12h30, aqui na sua TV Rio Preto, o seu canal 7 da NET. Um abraço e até lá.